Fala, amigo torcedor, vamos acompanhar a coletiva de Lucas Silvestre. Depois da Vicô mandou a vitória do Corinthians, cara. Tá com moral aí, o Corinthians vence por 3-0 a equipe do Mirassol. Vamos acompanhar o que falou aí Lucas Silvestre na sua coletiva. Alguém ao vivo? Tá aqui. Vamos lá. Lucas, boa noite. Guilherme Pradella da Rádio CBN. Queria que você falasse sobre o desempenho da equipe hoje. 3 gols, fazia muito tempo que o time não conseguia ter tanta eficiência assim, né, nas chances criadas. E que tipo de sentimento que vocês saem com relação a essa quebra de sequência de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer uma boa partida ganhando em casa agora? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o trabalho e a equipe do Mirassol, né? Não à toa, no início da rodada, era a quinta colocada do campeonato. Para mim, hoje, o Guanais, o melhor treinador do campeonato, um time que faz um trabalho diferenciado, que é bonito da gente ver jogar, e sabíamos da dificuldade do jogo, as dificuldades que o adversário iria nos impor. Fomos alertados durante toda a semana, o professor falou muito sobre isso. Logo depois do jogo no Internacional, a gente já iniciou a preparação, iniciou a recuperação dos atletas. Trocamos 5 atletas para a partida de hoje, porque o desgaste foi enorme no jogo da quarta-feira. A gente vem numa sequência de 3 jogos em 6 dias. Então, hoje o que a gente apresentou foi um jogo um pouco diferente do que foram as partidas contra Flamengo e Internacional. Contra Flamengo e Internacional, principalmente o primeiro tempo contra o Flamengo e o jogo todo contra o Internacional, nosso time foi um time muito agressivo sem a bola, e com a bola a gente conseguiu jogar, conseguiu envolver o Flamengo em muitos momentos. Contra o Internacional a gente pouco sofreu no jogo, e hoje foi um jogo um pouco diferente, um jogo que a gente não teve a bola desde o princípio. Um time muito bem treinado para isso, que sai jogando desde trás. Nós evitamos em muitos momentos o salto no Walter, porque era o desequilíbrio que causava na nossa marcação. Então a gente precisava primeiro estar organizado, preparado para fazer os movimentos de salto de pressão ali no Walter, para que aí sim a gente evitasse com que eles achassem terceiro homem, porque é um time que tem uma coragem muito grande para jogar, está com uma confiança absurda para poder fazer todos os movimentos. Então a gente sabia que a gente precisava encaixar muito bem a nossa marcação para poder fazer os movimentos de pressão. Sofremos um pouco no início da partida, a partir do momento, principalmente do gol, o jogo dá uma assentada, e aí na parte final, novamente, o adversário, na parte final do primeiro tempo, ele passa a prevalecer dentro do jogo. Tivemos que alterar taticamente naquele momento, fiz o que era o mais simples para o momento, 2 linhas de 4, com o Yuri e Gui um pouco mais à frente ali, para depois, no intervalo, fazer as correções. Depois disso, a gente voltou de uma outra maneira, voltou num 4-1-3-2, e no final do jogo, após o segundo gol, para poder defender um pouco mais as nossas amplitudes, nós voltamos para a linha de 5, que era como a gente tinha iniciado o jogo. Voltamos para a linha de 5 com 3 homens por dentro, com o Memphis e Yuri um pouco mais à frente. E acabou dando essa sustentação para a equipe. A gente defendeu muito bem durante principalmente o segundo tempo. A gente conseguiu defender muito bem, e mais que isso, a efetividade na hora de atacar. Fundamental que a gente, nesses momentos que sofra um pouco mais dentro da partida, ou que venha passando por algum momento de pressão, que nos momentos que a gente consiga encaixar os contra-ataques, a gente possa ser o mais efetivo possível.
Lucas aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Ficou muito evidente no segundo tempo contra o Flamengo e no jogo de hoje, nos 90 minutos, como a equipe adversária, quando vem jogar na Neoquímica Arena, aproveita o lado esquerdo do seu ataque, direito de defesa do Corinthians, sempre na brecha que fica entre o Mateuzinho e o zagueiro que está em questão. Hoje foi o João Pedro Tchoca, em outras oportunidades já foi o André Ramalho. Como coibir essa jogada? Porque o primeiro lance do jogo, os dois primeiros lances do time do Mirassol, sempre naquele setor, aproveitando ali a dobra do Reinaldo com o Negueba, e isso ficou evidente também no jogo contra o Flamengo. Como coibir essa jogada do adversário sempre aqui na Neoquímica Arena? Bem, o Guanais ele inicia com o Negueba um pouco mais aberto. E aí o Reinaldo, estando um pouco mais baixo, ele gerou uma dificuldade muito grande para Mateuzinho e Tchoca de poderem fazer a subida do Mateuzinho e a rodagem da nossa linha. Então esse movimento acabou nos gerando um pouco de dificuldade no princípio. Após isso a gente conseguiu ajustar com o Mateuzinho já agredindo o homem da frente e não se preocupando tanto com o homem de trás. Então nós definimos que o Tchoca faria esse movimento lateral e a gente traria a nossa linha um pouco mais para o lado. E depois a gente, quando tem a linha de 4, acaba que dificulta um pouco mais para que o Mateuzinho possa sair e obviamente, até pela postura e pela formação tática que estava naquele momento, o Mirassol, quando o Mateuzinho faz o salto, é normal que fique o espaço entre ele e Tchoca, e a gente conseguiu, depois na parte final, quando coloca a linha de 5, aí sim a gente conseguiu abrir um pouco mais a nossa última linha, defender um pouco melhor essas amplitudes. O Mateuzinho já estava muito mais próximo para poder fazer esse salto e, consequentemente, o Tchoca também mais próximo para poder fazer essas coberturas. Mas eu acredito que a dificuldade ela foi gerada muito pelo posicionamento que o adversário impôs no início de jogo, que a gente conseguiu ajustar num determinado momento ali do primeiro tempo. Lucas aqui, boa noite, Iago Rudado, GE. Duas perguntas, por favor. A primeira sobre o Yuri Alberto, né? Foi um jogo complicado para ele contra o Flamengo, por conta do pênalti, tudo que aconteceu. E aí eu queria perguntar, nesse intervalo de tempo entre o jogo do Flamengo e esse, assim, como que vocês trataram a situação? Teve alguma conversa com ele e tudo mais, porque deu a volta por cima, né? Fez o gol e assistência. E outra, agora que o Corinthians quebrou esse tabu de 7 jogos sem vencer aqui, qual que foi o diagnóstico que vocês da comissão fizeram, assim, o que estava acontecendo que o Corinthians não estava performando tão bem, ou não necessariamente a performance, né, mas o resultado em si? Obrigado. Vou começar pela segunda. Eu acredito que não seja a performance. A performance a gente vinha tendo. O que a gente não estava conseguindo era encaixar os resultados. Em determinado momento, a gente em vantagem no placar e não conseguia definir a partida. Em outros momentos, a gente tendo um pouco de dificuldade nos jogos, como foi o jogo contra o Fortaleza, e com dificuldade para poder fazer o gol, que seria, naquele momento, o primeiro empate, né? E depois o Carrillo acaba empatando o jogo no final do jogo. Acredito que o jogo do Vitória também a gente teve performance, mas não conseguiu o resultado. Então, essa sequência de jogos dentro da nossa casa sem o resultado vir, obviamente que acaba trazendo, né, uma pressão para nós. A gente trabalhou bastante com os atletas e colocamos para eles que o jogo contra o Mirassol, 3 pontos era inegociável, independente de performance, independente do que quer que fosse. 3 pontos hoje contra o Mirassol eram inegociáveis. Os atletas eles conseguiram entender a importância do jogo, a energia, a disposição, o quanto a gente se dedicou fisicamente para que a gente conseguisse o resultado hoje. Foi uma entrega enorme dos atletas, eu tenho que parabenizar todos aqui. Foi um orgulho muito grande ver o que esses caras correram dentro de campo hoje. E com relação ao Yuri, obviamente, no jogo do Flamengo, teve a situação, né, com o pênalti dele ali, mas o Yuri, pela partida que ele fez, se ele consegue entregar, de repente, 2 gols ali, no primeiro tempo, seria pouco pela partida que ele vinha fazendo.
Então, eu prefiro valorizar que após ele ter perdido o pênalti, ele ainda conseguiu se reconstruir dentro da partida e gerando outras possibilidades de gol para nós, atacando muita profundidade, gerando muita dificuldade, tanto para Léo Ortiz como para Léo Pereira. Então, assim, talvez se ele tivesse tido a eficiência que hoje o nosso time teve, a gente estaria avaliando a partida dele independente do pênalti perdido, a gente estaria avaliando a partida dele hoje de uma outra maneira. Então, internamente, a gente conversou bastante com ele, como a gente conversa com todos os atletas, para que ele tivesse cabeça boa, que logo na frente aí teriam outras oportunidades para que ele se redimisse do acontecido ali. Boa noite, Lucas. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Já dá para ter um diagnóstico da lesão do Vitinho, que ele entra até bem na partida, dá uma assistência, já dá para atualizar o torcedor corintiano ou ainda é muito cedo? Obrigado. Vitinho entrou muito bem no jogo, ele foi um momento que a gente precisava de ter um pouco mais a bola, de um homem um pouco mais de flutuação. Naquele momento não era mais interessante no jogo ter Gui e Yuri, até porque o desgaste que o Guinegão teve no jogo da quarta-feira foi enorme. Então a gente, para ser sincero, ele nem conseguiu se recuperar do jogo da quarta-feira para hoje estar em campo. A gente conversou com ele que ele fizesse 60, 70 minutos em alto nível para que depois a gente segurasse um pouco ele. E foi bem o momento que a gente precisava de um homem um pouco mais de flutuação para tentar ter um pouco mais a bola. O Vitinho entra muito bem no jogo, ajudando bastante, não só marcando por dentro, como depois eu coloco ele pelo lado e ele dá uma resposta muito boa. Infelizmente, aconteceu a saída dele, ainda... Sinceramente, não tenho nenhuma informação, não sei nem o que aconteceu ainda com ele. Acredito que amanhã o doutor deva fazer os exames e nos posicione para a gente poder ter uma ideia do que foi ocorrido. Bom, galera, essa foi a coletiva aí do técnico, né? O Lucas Silvestre, filho do Dorival. Corinthians vence por 3-0 e realmente, se a gente for analisar o jogo, ele já deu uma análise bem completa. Mas realmente, o Corinthians precisa jogar assim. Por mais que não tenha sido tanta qualidade, mas a gente via que era um time que estava querendo buscar. Claro, faltou muita coisa, mas é um resultado que a torcida não precisa jogar bonito sempre, mas precisa do resultado. E conseguiu contra um bom time, tá? Conseguiu contra um bom time, tem que se comemorar a vitória em cima do Mirassol, né? Então, galera, se você gostou desse vídeo, se você é corintiano brabo também, o palmeirense, São Paulino, santista, flamenguista, galera, curte o nosso vídeo, comenta, segue o nosso canal que a gente traz notícia de todos os times, beleza? Tarcísio Cartacho agradece por mais um vídeo, foi!